uma alegria ter você aqui com a gente. Eu já quero fazer um pedido para você logo no começo. Você já segue o nosso canal? Já tá curtindo? Não? Então segue aí, curte esse vídeo, compartilha com as pessoas, porque sempre o conteúdo que a gente traz aqui é muito bacana e com certeza vai ajudar muita gente. Mas começando pelo legado de Francisco, né? Eu falei que quando eu estive em Buenos Aires, eu só não tive ele era cardeal lá, não ouvi. Eu fui na catedral, estive lá, tudo. Ele nasceu mesmo em Buenos Aires, né? Quer dizer, é argentino realmente. O primeiro jesuíta, né, da história a se tornar papa, né? E escolhido assim logo depois de um fato também que foi a renúncia, né, de Bento XVI, que era coisa de séculos e séculos que não acontecia. Então, e houve assim, então muita coisa acontecendo em torno daquele 2013, né? Inclusive para nossa igreja aqui também, porque nós estávamos sem bispo, né? E de repente fica sem papa. Uma agonia, pressão, já tinha terminado a escola diaconal. Eu estava esperando, você não vai ser ordenado. E agora? Não tem bispo. Aí Acho depois que a vontade de Deus é não largar. não tinha bispo, não tinha papa. Mas eu digo assim, principalmente porque foi assim, aquele momento assim, único principalmente para nós que estamos aqui vivendo isso. Então, gostaria que o senhor começasse então aí a discorrer sobre isso que Francisco nos deixa. Eu penso que a primeira coisa é lembrar assim, desses desafios que ele teve ao ser eleito, né? A surpresa da eleição dele, eu estava numa casa religiosa, dando formação, atendendo as irmãs e acompanhando quando apareceu. Mas quem é esse, né? Então, foi aquela surpresa e depois ele pegou o momento difícil também da igreja. Como o irmão lembrava, a renúncia, ter 2 papas. Então, novidade. O próximo Papa tem o conforto de ser o Papa, e esse ter 2 papas gera uma sugestão, parece que de querer, eu só gosto mais desse, eu gosto mais do outro, e há tantas decorrências que se deram por conta disso também. A dificuldade de enfrentar uma cúria romana engessada e todo o processo que desde o início ele quis ser compartilhado, né, com os grupos dos cardeais, já que vocês me elegeram, assumem comigo essa reforma, vamos fazer juntos. Começa uma série de novidades a aparecerem, sem contar o próprio estilo de vida dele, né? E agora, com a morte do Papa, vão aparecendo a costureira falando da batina, a outra que falava de como era o relacionamento dele, o outro que ele não sorri depois que virou Papa, extremamente sorridente. Então, várias coisas como que quebra-cabeças, né? Que vão montando para nos ajudar a decifrar, de fato, o legado de Francisco. Que, no primeiro momento, foi surpreendente. Uma expressão que ele sempre usava das surpresas de Deus, que ele também servia dessa expressão e que nos mostra mesmo, né? Foi uma grande surpresa. E deixou um grande legado de documentos, de decisões, de situações que teve de enfrentar, a maneira que enfrentou as situações, a maneira que enfrentou as resistências dentro da igreja, não é? Uma palavra, tolerância, sempre fez parte do caminho dele, acolhida, tolerância, para enfrentar as dificuldades. E o bom humor, sempre algo que vai mostrando para nós a possibilidade de criar um caminho até onde está muito difícil, né? Realmente, o senhor falava aí, eu lembrava que principalmente porque às vezes a gente vê muito discurso. Às vezes você põe no documento, ou você fala, mas às vezes não se... E o Papa Francisco, ele vivia isso. Eu acho que isso é muito importante. Eu me lembro que... eu costumo dizer que o primeiro documento que foi publicado logo depois, eu costumo dizer que eu acho que já estava mais ou menos encaminhado, né? Mas eu acho assim que genuinamente Francisco foi o Evangelho Gáudio. Porque aquela coisa assim, de uma leitura leve e que envolvia e que chamava justamente para esse novo momento, como o senhor está dizendo, daqueles desafios que a igreja enfrentava naquele momento. Um documento denso, né? Leve de ler, mas denso, sim, com muitas coisas. Muita profundidade. Trazendo a experiência, né, da experiência de Aparecida, como ele foi o relator, então a gente identificava aqueles parágrafos, bastante coisa do documento de Aparecida, como que da vivência dele, elementos que vêm da formação dele, que ele aprendeu no processo dele de escutar muitas pessoas quando ficou diretor daquela casa de retiros, como confessor, depois quando vai para os seus estudos na Alemanha,
toma contato bastante com o Guardini, com o Romano Guardini, e os elementos, aqueles princípios que ele lança na Evangelho Gaudium, que vai ser como que iluminadores de muitas das decisões do Papa Francisco, né? Quando ele cita lá, olha, a realidade é muito maior do que a ideia. A ideia é essa, mas a realidade está aqui, ela é maior. Quando ele lembrava desses princípios, né? O tempo é superior ao espaço. Numa sociedade que escutava o discurso, escuta até hoje, né? Um discurso da liquidez, e ele vai dizer, não, isso é importante pensar também num outro viés. Então, aqueles princípios que ele foi colocando, não é? A unidade na pluralidade das coisas, então, sempre iluminadores. E aquele documento traz bastante disso, né? Algumas dicas, por exemplo, se a gente pensa na vida das comunidades, quando ele cita lá na última parte, olha, nós precisamos de momentos de parada na nossa vida de comunidade, para que a gente possa ter um momento de adoração, de contemplar, para viver no Espírito. Então, os padres, precisamos pensar na organização da paróquia e do jeito que está, não pode ficar, né? Alguns princípios que ele vai lembrando, assim não pode ser. Tem gente que vive uma quaresma sem Páscoa, então, não é? Vários desses elementos da vida e que ele trazia dentro da densidade, da complexidade, por exemplo, de situações que se acomodaram, que num conformismo, sem perspectiva de mudança, não adequado à resposta do mundo atual. Quando ele fala, por exemplo, são 12 anos que ele disse, olha, nós precisamos reorganizar os nossos horários para atender o povo que precisa ser evangelizado. Pouquíssimos horários de missa mudaram para atender tanta gente. Inclusive os horários de secretaria, né? Porque às vezes as pessoas trabalham e não tem esse tempo. Então, eu penso assim, quando a gente olha, ele tinha uma preocupação que rompia as fronteiras da igreja. Era com todos. Quando, por exemplo, ele lança o Pacto Educativo Global, ele já demonstra que é essa preocupação. Eu acho que talvez, quando fala da educação integral, no primeiro momento muita gente pensa que é o tempo integral, não tem nada a ver, né? Mas isso é muito de jesuíta, né? Porque eu costumo dizer que eles, quando eles dizem, né, essa preocupação com todo homem e o homem todo, quer dizer, com todas as suas necessidades, não somente as espirituais, né? Então acho que ele levou isso. Pensar o homem num todo, naquele que ele é constituído. Então não reduzir o homem a um aspecto ou uma dimensão da nossa vida humana, mas entendê-la globalmente e preocupado com isso, né? Preocupado com o guarda que está em pé lá na porta do quarto dele, então vou levar um lanchinho. Preocupado com quem está, de dar a mão, de acenar, de estar presente, de ser presença, não é? De lembrar daquilo que recebeu de educação dos avós, dos pais, da família, de elementos que sempre de uma memória. Lembra quando ele, no Evangelho Gaudium, vai falar sobre a homilia? Olha, vamos pensar nas imagens que ajudam. E ele se servia dessas imagens, né, com muita facilidade e propriedade, comunicando de uma forma simples, pessoal, não é? Trazendo uma proximidade. Lembra como ele sempre falava para os bispos, para os padres, a proximidade com o povo. Mas isso vai na linguagem, isso vai na presença, vai na atividade de cada dia, né? Na convivência. Preocupação, né? Eu comentava antes da gente começar que o que me chamava muita atenção no Papa Francisco, eu como leigo, né? E a visão minha, assim, é o Papa Francisco como um pai, ou como o irmão Francisco gosta de dizer, como um avô, aquele que dá atenção, que dá tempo. E como ele tinha o dom de, a impressão que nos passava, de que nenhum problema era pequeno, ou nenhum problema do outro era sem importância. Quando ele se deparava com o problema de alguém, ou alguém levava o problema para ele, parece que ele parava o mundo dele para cuidar daquele problema. E uma cena que me emociona muito, eu comentava aqui com o irmão Francisco, antes da gente começar, é a cena daquele menino que tinha acabado de perder, do menino autista, né, que vai brincar, que tira o solidel. Ontem, numa matéria jornalística, eu vi assim, a representatividade, né, porque o senhor como liturgista, como vigário geral, o Papa, os bispos, eles tiram o solidel diante do sagrado, né? Então, pensar que ele permitiu que uma criança tirasse o solidel dele
ele ficasse diante daquela criança autista sem o solidel. Então, essa transmissão de que a vida é sagrada, né? E também e do menino que, quando perde o pai, que era ateu, e ele numa celebração, um monte de gente, ele vê aquele menino pequeno chorando, permite aquele menino vai até ele, e ele para tudo para ouvir aquele menino e trazer a resposta. Esse legado ou essa proximidade de um líder da igreja, até mesmo um líder mundial, eu não me lembro de outra pessoa tendo isso. Um outro que me chama a atenção foi aquele documentário que ele gravou com aqueles jovens, que ele vai a uma casa, não leva os jovens no Vaticano na casa dele, mas ele vai até uma casa que foi preparada para aquilo, e jovens de diversas religiões e posições e situações de vida, e ele dialoga com eles. Aquela cena que foi, acho que para os canais, também com essa conversa do Papa, sempre me chamou muito a atenção. Essa proximidade e ali aquela conversa franca deles perguntando as coisas difíceis para o Papa responder, porque envolvia outras coisas, né? Ele nunca fugia, né, da pergunta, né? Ele parece assim, eu acho que até muito isso levou em algumas polêmicas, que as pessoas perguntavam, ele não tinha vergonha de responder. Logo na primeira viagem apostólica dele, que foi no Brasil, na Jornada Mundial, quando ele está voltando, ele dá entrevista no avião e aí pergunta a questão da questão do homossexualismo, e ele não tem medo de responder, né? Então, a minha visão enquanto leigo do Papa Francisco é esse que está próximo. E como o senhor disse, vindo agora após falecer, a gente vai ouvindo muitos relatos, né, de muitas pessoas. Aí essa semana eu ouvi o padre Gílio Lancelotti falando que um dia o Papa Francisco ligou para ele. Ele Né? tinha ele liga, parece que para um padre, ligava, né? Para um padre lá da Kiev, faixa de Gaza. Ele liga e aí o padre Gílio fala que até, acho que na hora que fala assim, ele só fala assim, prefere eu vou falar em português, tá? Claro que italiano ou espanhol? Fala, qualquer um dos dois. Ele fala, aqui é o Francisco. Aí ele, qual? O Papa. Aí cai a ficha. E aí ontem mesmo, também vendo um outro vídeo dele, falando que uma vez ele ligou para um menino que estava internado e que tinha um desejo muito grande de falar com o Papa. E estava muito mal, muito mal, muito mal. E aí ele liga. E quem atende o telefone é a mãe. E até ela fala assim, ele está muito mal, eu não sei se ele vai conseguir ouvir. E ele pede, coloca no Viva Voz ou eu ligo depois. Ele consegue falar com aquele menino e horas depois aquele menino vem a falecer. Nós tivemos uma experiência dessa no HC de Ribeirão. No HC. O padre Josirley fez o caminho, chegou até ele uma carta de uma criança que estava ali no HC, e uma jovem, na verdade. Acho que, e eu lembro que numa das visitas dos seminaristas que a gente faz no HC, o padre Josirley mostrava, tinha lá no mural, ele respondeu a menina a carta que foi mandada e coisa e tal. Então, é engraçado, a proximidade, né? A gente pensar assim, né? Uma pessoa tão ocupada com tantos afazeres, poderia dizer, não dá para dar tempo para isso, mas ele conseguia. Ontem eu escutava do antigo cerimoniário, né, do Papa, do Guido Marini, né? Marini. E o Guido, numa celebração, ele estava paramentado, no final da celebração, ele começou a contar dessa relação de proximidade do Papa com ele, de como ele brincava com ele, ou de como ele, antes das celebrações, ou quando ele chegava para passar a celebração com o Papa, e ele fez um testemunho muito bonito. Eu assisti ontem um videozinho do Guido Marini, né, que agora é bispo, colocando um pouquinho dessa experiência humana, né, e assim acho que são tantos outros que tiveram contato com ele, não é? Mas ao mesmo tempo, como a gente fala de um legado, não é? Um Papa que lançou nos seus textos, nos seus documentos, na sua postura, nas cobranças que ele tinha, sempre no final do ano se esperava aquela fala de Feliz Natal, mas com puxão de orelha, né, para a Cúria Romana e coisa e tal, para os bispos, para os padres, então sempre muito forte, muito atento a isso, né? Ao mesmo tempo misericordioso, olhando as relações, com muita ternura, com muita proximidade, mas ao mesmo tempo firme, né? Sim, em algumas posturas, sempre com uma certa firmeza. Tanto que a gente olha assim, no geral, qual a mudança doutrinária que o Papa Francisco fez? Não tem. Mas pastoral eu vejo que... uma outra, não tem onde ele mexeu na doutrina da igreja. Sim. Ele abriu caminhos com ternura, vamos pensar isso, pensar aquilo outro, é possível isso, com um tempo, com uma gradualidade, com a presença, com acompanhamento, mas não há uma mudança de doutrina.
as mudanças que acontecem em liturgia, em outras coisas, são mudanças disciplinares, mudanças de inclusão. Exatamente, não é Quando ele doutrina. coloca o ministério do catequista, quando ele O traz acólito. os acólitos e os leitores, quando ele faz aquela alteraçãozinha no rito do lava-pés, e podem ser homens, mulheres, então colocando as pessoas A inclusão. ali, a inclusão. Então há essa proximidade, mas não que há uma mudança do... Não tem. Não tem, realmente. Duas expressões, o senhor falou em pastoral, que me chamou muita atenção também. Duas expressões que ele usava. A igreja em saída, que eu acho assim, que tem uma profundidade assim, muito grande, né? E o hospital de campanha. O que o senhor poderia falar assim, nessa Foram ideia imagens dele, que marcaram, são imagens né? que... Imagens que marcaram. Essa da igreja em saída, né? E que foi ganhando força desde a Evangelii Gaudium, em todos os outros documentos, né? De ir ao encontro dessas periferias existenciais, como ele vai fazer referência, e ir fazendo, né? Vejam aquelas mudanças no Vaticano, vamos oferecer banho, vamos oferecer o corte de cabelo, horrorizou muita vamos gente. oferecer não sei o que lá. Os Então sacos para dormir. Vamos dar um jeito, precisamos cuidar disso aqui. Aquela possibilidade, né, de instituir o Dia do Pobre, de almoçar com eles, ter uma refeição com eles. Então, são situações que ele foi incluindo, né, dentro dessas periferias existenciais e uma igreja que deve estar lá. E depois a de hospital de campanha. Qual que é o nosso processo, né? É estar lá onde necessitam. É o fazer-se próximo, né? E estar próximo. E é muito bonito isso, porque foi fazendo com que brotassem outras expressões dentro da igreja com outros cuidados, né? Se nós olharmos muitas das nossas pastorais de cuidados com moradores de rua, foi impulsionados nesse período. Sim. Né? Foram impulsionados nesse período, com esses pequenos gestos que ele realizava lá e chamava a igreja, olha, o que nós vamos olhar concretamente, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos olhar isso? A realidade dele celebrar sempre num presídio, a Quinta-feira Santa, né? Sempre. E antes agora de morrer, foi lá, não celebrou, mas passou lá. Quer dizer, destinou uma parte do que tinha de restinho de dinheiro para aquele projeto social lá dentro, não é? Então, são expressões concretas que, como vai dizer, não é? O testemunho fica maior, não é? Eu não me lembro, mas ele foi... Esse ano, obviamente, não, porque estava hospitalizado, doente e tudo mais. Mas era todos os anos, né? Praticamente quase todos os anos. Foi até no feminino uma vez, né? Foi no feminino Foi uma no feminino vez. que foi a grande Quer dizer, aquele novidade. gesto, ele tem uma representatividade, né? É muito grande, porque você olhar, quer dizer, um papa, né? De repente, a quinta-feira tem que estar na catedral, na Basílica de São Pedro. E é quer bonito, dizer, tem uma fala dele, né? Que ele fala assim: o primeiro santo canonizado da igreja foi um preso. Que foi aquele que foi condenado sim. junto com Jesus. Então, Jesus. ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, São Dimas, São então ali Dimas. o primeiro. ele tinha essa Ele tinha realmente... esses lances, né?